Olá pessoal, muito bem-vindos aqui à nossa sala de costura. Hoje nós vamos concretizar o projeto do vestidinho infantil. Então, bora começar. Vamos começar preparando o tecido. Eu escolhi esse algodão para fazer esse vestidinho, tá? Lá na foto ele tá num linho. E o primeiro passo aqui, o tecido foi molhado, puxado o fio. Eu vou dobrar aqui só a quantidade suficiente para o corte do molde, tá? Então, nós vamos alfinetar o molde, não tem problema, o molde tá invertido não, tá? Porque meu tecido não tem estampas seguidas, né? Estampa não tem pé. Então, se for o caso seus, também não tem problema em inverter o molde. Então, eu vou gastar essa quantidade aqui e vou alfinetar os moldes nessa posição. Agora os moldes já foram alfinetados, todos no fio reto, tá? Acompanhando a dobra do tecido. E do outro lado, ele tá acompanhando aqui, seria a urdidura, o meu não tem urdidura, tá? Ele tá acompanhando a listra aqui do tecido. Então, vamos agora riscar em volta. Aqui agora já foi tudo riscado. A única modificação que eu fiz foi no acabamento aqui das costas, que eu aumentei um pouquinho, eu prolonguei ele um pouquinho, porque eu achei que na parte do meio costas ele tava curtinho, uns 4 centímetros. Então, eu passei para 10, tá? Só isso. Vamos cortar. Como o meu tecido é listrado, então eu vou fazer aqui uma inversão da estampa para ficar legal. Então eu vou cortar o meu babado no sentido da orelha. O normal é cortar no sentido da trama, tá? Eu vou cortar no sentido da orelha por causa do desenho, de ficar um grafismo bonito. Depois de tudo cortado, agora vamos passar o zigue-zague e fazer uma limpeza. Agora vamos alfinetar parte das costas e em seguida os ombros. Vamos alfinetar os babados também para costurar. E vamos à máquina. Depois de feitas as costuras, vamos abrir as costuras com ferro. Esse é o acabamento. Aqui o babado. Próximo passo agora, nós vamos descer 1,5 cm no meio das costas, na costura. E vamos fazer a colocação do fecho apoiado nesse alfinetinho aqui, ó. Vamos colocar ele bem no centro e vamos costurar pelo direito. Alfinetei o zíper, agora eu vou fazer um alinhavo em volta para segurar. No babado aqui, a gente já vai adiantando também, nós vamos dobrar 0,5 cm. E depois redobrar com a ajuda do ferro. Aí podemos fazer um alinhavo ou levar direto à máquina e costurar. Essa vai ser a nossa bainha.
Agora então eu vou prender o fecho, então eu tô acompanhando com o pezinho de pregamento de fecho, eu abri um pedacinho para fazer esse início da costura, depois eu vou fechar e terminar o contorno do zíper. Então vamos lá. Então a costura feita de um lado, eu marquei aqui com o alfinetinho onde eu vou parar e virar para fazer o outro lado. Esse ponto aqui é onde tem aquela taxinha, então a gente tem que tomar cuidado para não pegar nela, por isso que eu marquei. E aqui no finalzinho eu abri de novo o zíper para eu continuar a costura. Prontinho. Zíper pregado. Agora nós vamos costurar o babado. Agora nós vamos alfinetar, tá vendo? Os acabamentos sobre o vestidinho aberto, ó. Deixa o zíper aberto também e deixa o acabamento aberto. Vamos costurar com 1 centímetro. Depois de costurar o decote, aí nós vamos fazer uma limpeza. A limpeza consiste em você cortar 50% dessa costura, tá? Tirar essas orelhinhas aqui da costura e dar piques. São esses piques aqui para o acabamento virar com tranquilidade. Então vamos fazer a limpeza e dar os piques. Agora, depois de feitos os piques, nós vamos voltar à máquina e vamos rebater a costurinha do decote no acabamento. Agora nós vamos colocar o acabamento aqui pra dentro. Já foi feita a costurinha, ó, bem na beiradinha, e vamos bater o ferro. Agora nós vamos alfinetar a lateral, as laterais do vestidinho e do acabamento. Vamos costurar e abrir com ferro. Próximo passo agora vai ser a costura da cava. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na lateral, nós vamos dobrar tanto a peça quanto o acabamento 1 centímetro para dentro, aproximado. Vou mostrar para vocês. Então, nós vamos pegar a cava aqui, ó, na lateral. Você vai dobrar, separei os dois, ó. Dobrar tanto o vestido quanto o acabamento, ó, dobrei os dois e vou encontrar essas duas dobras, ó, como se eu tivesse feito a costura por dentro. Agora eu venho aqui por baixo do acabamento, ó, e seguro essas duas costurinhas. Pronto. Essa é a pegada da cava. Agora a gente vai alfinetar para poder fazer a costura. Ó, aqui eu vou puxando a cava lá de dentro, ó, e vou pegar só as duas partes de fora, ó. Esta e esta. Depois de alfinetado, você pode alinhavar para ficar mais fácil de você costurar. Meu ponto limite vai ser o ombro. Eu tô puxando aqui pro ombro chegar, ó. Ó, vou puxando. Costurinha do ombro já apareceu aqui. Eu vou puxar mais um pouquinho. Aí vai embutir essa parte que eu já alfinetei. Agora a costura do ombro tá aqui, ó, livre pra mim, de um lado e de outro. Então eu vou juntar essas duas, ó. Nossa costura vai vir até aqui. Depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Fica meio emboladinho, principalmente porque é de criança. Então é bem pequenininha a cava, né? A gente vai fazer ela toda embutidinha aqui, tá? Vamos costurar metade, depois a gente costura a outra metade. Quem quiser costurar direto, começa no ombro até chegar no ombro novamente. Se você tá começando, faz de 2 vezes que é melhor.
Aí, ó, metade da cava eu costurei, ela tá repuxando assim porque não foi feita a limpeza e nem os piques. E agora eu vou fazer essa outra metade aqui, ó. Tá? Então a gente começa aqui do mesmo lugar e vai até o ombro. Fica todo embutidinho. Vou mostrar pra vocês aqui o outro lado. Vou começar no ombro. Então aí depende da sua experiência, tá? Pra você fazer isso. Se você não tem experiência, faça como eu mostrei antes. Então aqui nós vamos começar, é necessário retrocesso. Vamos costurando com um. Aí nós vamos, ó, ajeitando a cava, ajeitando o acabamento, ó. Agora que as costuras foram feitas, como é que ela fica toda franzidinha? Isso é normal, porque ainda não foram dados os piques nem a limpeza. Então, nós vamos fazer igual o decote. Aparar um pouco na costura, dar piques e rebater. Agora, nós vamos colocar uma bobina com lastex para fazer o franzido do babado. Eu estou passando com 1,5, a minha costura definitiva virá com 1. Então, eu vou passar uma com 1,5 e a outra eu vou passar com meio, para deixar o intervalo para costura comum. Então, ele vai ficando, ó, todo franzidinho. Agora, eu tô passando a segunda costura, tô passando com a margem do pezinho, para dar meio centímetro. Aí, eu vou, ó, puxando para poder passar a segunda costura. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, o resultado é esse, ó, ele fica todo franzidinho. Agora, nós vamos encaixar lá. Aí, ele fica bem distribuído. Então, nós vamos encaixar a costura lateral e o restante da peça alfinetando. O babado foi todo encaixado com alfinetinho. Agora, a gente vai costurar. A costura já foi feita, agora o lastex fica aqui, a gente tem que tirar, né? A costura do lastex. E na parte de dentro a gente vai fazer o acabamento antes de tirar o lastex interno, fica mais fácil, que a costura fica juntinha. Aí eu vou mostrar pra vocês. Agora eu estou fazendo o acabamento do babadinho com zigue-zague, tá vendo? Ó, mais fechadinho, tá? Então nós vamos fazer isso no pregamento do babado. Agora vamos tirar o lastex que ficou de baixo. Então você puxa para que ele solte inteirinho e vamos fazer uma limpeza aqui. Depois que fizemos a limpeza, nós vamos passar a costurinha do babado voltada para o vestidinho, tá? Para cima. E vamos fazer a colocação da rendinha, que é aquele detalhe delicado que vem bem aqui no babadinho. Então, eu tô colocando uma rendinha de tom natural, o fundo dele, ele tem esse nuance natural, e você pode colocar de cor diferente, se quiser destacar, né? E essa rendinha, a minha tem bico, pode ser uma rendinha sem bico também. Vamos alfinetar, alinhavar e costurar a máquina. Aproveitando que eu tinha rendinha aqui suficiente, e é bacana, fica um acabamento bonito, eu também coloquei a rendinha na parte interna, tá vendo? No acabamento do vestidinho. Então, do lado de dentro, ele também terá o acabamento com a renda. Agora, o próximo passo, alinhavar, para quem, né, sente essa necessidade do alinhavo, é importante, e quem tem prática pode ir à máquina direto e costurar. Rendinha já foi pregada. Depois de pregada a rendinha, na parte interna nós vamos alfinetar, dobrando o acabamento, próximo aqui ao fecho, e vamos fazer um pontinho invisível. E nas costuras laterais nós vamos fazer um pontinho X, prendendo a rendinha, a costura lateral, prendendo o acabamento para que ela não fique voltando para fora, tá? Então, vamos fazer isso e vamos cortar
o fuxico para fazer o detalhezinho que ele tem na frente. Para fazer o fuxico, então, eu vou usar essa tampinha de bala, vou circular aqui com lápis, cortar para a gente fazer o detalhezinho que tem na frente do vestidinho. Depois de cortado o círculozinho para o fuxico, aí eu tô passando um alinhavo, dobrando a borda para dar o acabamento. E agora eu vou puxar. Eu passei com linha dupla, tá? Para ela não arrebentar. Agora nós puxamos. Ó. Aperta bem o miolinho. E eu vou introduzir a agulha em volta novamente para firmar o ponto, tá? Então, nós vamos passar 2 vezes em volta do buraquinho aqui do fuxico. Aqui eu tô fazendo um esboço de como vai ficar. Dobrei a rendinha aqui, fazendo 2 pontinhas de laço, tá vendo? A pontinha deixei debaixo do fuxico. E o acabamentinho dele aqui, vou colocar um botão perolado. Acho que vai ficar legal. Então, vamos preparar isso para poder finalizar o vestidinho. Agora sim, tudo finalizado. Passamos a ferro. E agora é só vestir. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo compartilhar com vocês esse vestidinho, tanto a modelagem quanto a confecção. Me mandem fotos depois, hein? Um abraço, até a próxima.